esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isto pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falo das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário Basílica, na Padroeira de Minas Gerais, a todos muita saúde, muita paz. Saudação a você, irmão e irmã, que conosco reza através da Rádio América, da TV Horizonte, Rádio e TV da Padroeira de Minas Gerais, bem como aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Que a intercessão da amada Mãe Maria, a Virgem Mãe da Piedade, te acompanhe, te fortaleça nesta caminhada, de modo muito especial aos nossos queridos irmãos e irmãs, enfermos e doentes, que conosco rezam nesta hora. Que a bênção e a Mãe da Senhora da Piedade o fortaleça, para que, vencendo as dificuldades do dia a dia, suportando os sofrimentos e as dores de cada dia, possamos dar um bom testemunho da nossa fé. Vivendo a alegria do tempo pascal, da ressurreição de Jesus, nós hoje celebramos Santa Catarina de Sena, a grande santa doutora da Igreja. Catarina, que era uma leiga consagrada ao Senhor. Geralmente nós vemos a imagem de Santa Catarina de Sena com o hábito religioso de freira, de irmã, de religiosa, mas na verdade Catarina de Sena era uma leiga e que no seu tempo se consagrou a Deus, consagrou a sua virgindade ao Senhor e foi para a Igreja um grande tesouro, uma grande bênção. No final da Idade Média, ela que se tornou uma conselheira do Papa. A Igreja vivia uma época de tribulação naquele momento, e Catarina de Sena foi uma enviada do Espírito Santo, sobretudo para ajudar o Santo Padre, o Papa, que naquela época estava passando por algumas dificuldades na vida da Igreja. Catarina de Sena, uma grande mística da Igreja, uma mulher de oração e da oração, escolhida por Deus e que está dentro daquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje. O vento sopra onde quer. Ou seja, Deus escolhe pessoas do nosso tempo, de tempos passados e de diversas gerações para manifestar o seu poder. Deus manifestou o seu poder na vida de Catarina de Sena e Deus também pode manifestar a sua força, o seu poder também através de nós no nosso tempo. Basta abrirmos o nosso coração e a nossa vida à ação amorosa do Senhor,
que como o vento sopra onde quer, o Senhor também pode determinar, escolher, eleger a cada um de nós, como já nos consagrou e elegeu para o batismo, para sermos no mundo, presença dele, o ressuscitado, que age no mundo através também da nossa ação cristã. Catarina de Sena, escolhida por Deus para manifestar o seu poder, ou seja, aquele que nasceu do alto se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. Santa Catarina teve essa abertura de coração, permitindo assim que o Espírito pudesse agir nela, conforme escutamos no Evangelho, aquele que nasce do alto, ou seja, aquele que se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E como é importante também nós nascermos do alto, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. O Espírito Santo, que é este grande dom que age e atua na igreja, na história e em cada um de nós. É muito importante deixarmos a ação do Espírito acontecer diariamente na nossa vida. Santa Catarina foi uma mulher do Espírito Santo. E assim cada um de nós é chamado também a ser homem e mulher do Espírito Santo, testemunhando no mundo a força do ressuscitado, a força de Jesus. Santa Catarina, considerada a mística do amor de Deus. E só pode se apaixonar por Deus quem nasceu do alto, quem é filho, filha, graças ao Senhor, de sermos profundamente apaixonados por Ele, de alimentar no nosso coração um profundo amor ao Senhor. E amando ao Senhor, vamos amar também o outro. A primeira leitura da missa de hoje nos trouxe esse belo testemunho da comunidade cristã, que testemunha a força do ressuscitado através da prática da fraternidade, do amor fraterno. Os primeiros cristãos tinham a sua vida, inclusive os seus bens, distribuídos entre eles na fraternidade. Não faltava nada a ninguém. Todos eram solidários, todos eram fraternos. Isso é a ação do Espírito Santo. E todos nós somos chamados a cultivar a fraternidade, o amor entre nós. Nós estamos vivendo esses dias da alegria da Páscoa de Jesus e também dias de luto na nossa igreja, com a morte do amado Papa Francisco, o qual estamos fazendo memória e rezando pelo descanso eterno da sua alma. O Papa Francisco nos ensinou, com o seu testemunho humilde e simples, a sermos fraternos, a cuidar daqueles que mais precisam. Como é bonito olhar o testemunho de vida do Papa Francisco. É claro, a sua pregação magnífica, mas sobretudo o seu testemunho de vida, de amor fraterno com o outro. Como os primeiros cristãos viviam a fraternidade, o amor, a solidariedade entre eles, o Papa Francisco foi essa luz no nosso mundo, nos alertando a importância do cuidado, sobretudo, com os mais pobres, com os sofredores, uma igreja pobre para os pobres. E assim, nós somos chamados a ser essa igreja fraterna, solidária, que vai ao encontro do outro. E isso tudo é fruto do amor. Aquele que ama a Deus cultiva também o amor para com o outro. Para Santa Catarina, a santa que hoje celebramos, para ela, o amor de Deus era a força que impulsionava a sua vida em tudo. Em tudo, ela buscava corresponder a este amor. Porque a santidade, ela não se limita a momentos de oração, de celebração, de missa, de devoção. A santidade, ela se estende a todas as ações diárias. Eu costumo dizer que dentro da igreja é muito fácil ser santo. Dentro da igreja todo mundo parece anjo. Mas o nosso belo testemunho de santidade, que nós somos chamados a dar,
É dentro da igreja, sim, mas é sobretudo fora da igreja, fora dessas paredes onde nós nos reunimos para rezar, nos alimentar da Eucaristia, da Palavra de Deus, dos sacramentos. A santidade, ela não se limita a momentos de oração. Ela deve se estender a todas as ações diárias. Santa Catarina de Sena dizia que não é somente na oração que se chega à santidade, mas em todos os atos de amor. Que Deus nos dê essa graça de testemunharmos a nossa santidade nos gestos de amor, de misericórdia, como fez Santa Catarina de Sena, como fez tantos santos e santas da nossa igreja, homens e mulheres que deram um belo testemunho de fé, de santidade e de amor, como fez o amado e querido Papa Francisco, dando um belo testemunho de amor e de misericórdia. O Cristo elevado na cruz é a grande prova de amor. E ao contemplarmos o Senhor que na cruz dá a vida por nós, contemplemos nele o ressuscitado. O ressuscitado é também o crucificado, o chagado. E a crucificação e as chagas de Jesus são as grandes provas de amor do Senhor por cada um de nós. Vivamos de amor, vivamos a fraternidade, a caridade, a paz universal, tão necessária para os nossos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes, irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor nossas súplicas e orações. Responderemos juntos: Jesus ressuscitado, ouvi-nos.